Bom dia, boa tarde, boa noite. Tema: As 24 horas de Jesus, em Marcos capítulo 1, versículo 16 ao 39. O episódio Falou da Palavra Hoje se encontra em Marcos 1, do versículo 21 ao 28. Depois de entrar em Cafarnaum e logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te, sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isso? Uma nova doutrina. Com autoridade lhe ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu cele a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galiléia. Quanta coisa não acontecia no dia de Jesus, não? Como João depois vai escrever lá no Evangelho, se ele fosse escrever tudo que Jesus fez, não haveriam livros, né, que coubessem pelo mundo, teria tantos livros pelo mundo, né? Ele quer dizer ali mais. Seria bastante coisa para colocar. E Marcos dá um pouquinho dessa amostra pra gente. Pra você que acha muitas vezes que um dia é muito pouco, ou nossa, passou tão rápido, gostaria que você observasse comigo como Jesus colocava em prática aquelas coisas que ele ensinava. Se você for comigo em Mateus 6, versículo 34, ele diz: Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Claro que aqui ele está falando sobre o alimento, vestimenta, mas Jesus deixa bem claro, basta o dia o seu próprio mal, basta olhar para o hoje, amanhã a gente não tem. Jesus vivia isso na prática, não só na parte de alimento, vestimenta, mas na parte de falar com as pessoas, na parte de como ele iria fazer durante o dia dele, porque várias pessoas apareceriam ao redor dele durante vários tipos de momentos, seja quando ele tentava ir para algum lugar, ficar um pouco mais sozinho, às vezes aparecia alguém, ele sabia que apareceria, mas estava preparado para agir, ou seja, nos momentos onde ele só queria estar com os discípulos ou em casas e assim por diante. Então a gente vai ver como Jesus ele olhava para essa situação. Nosso irmão já trouxe no devocional passado um pouco de como não olhar para a pessoa que você está convidando para o reino, para viver com você aquilo que você acha tão maravilhoso, esse seu tesouro que você vendeu tudo para comprar e ter para você. A gente agora vai ver uma outra parte. Gosto sim da parte onde a gente vê que eles ficaram maravilhados com Jesus ajudando aquele homem possesso, curando ele daquele espírito imundo, mas quero pegar o que Jesus faz um pouquinho antes. Jesus pegava as oportunidades e mesmo em sinagogas, ele ia para ensinar a palavra, para ensinar aquelas pessoas que tanto necessitavam do ensinamento de Deus. Quando nós estudamos os evangelhos, nós vemos que os fariseus colocavam cargas demais naquelas pessoas, colocando coisas que Deus não tinha pedido. E Jesus veio para tirar essas cargas, trazer as boas novas de Deus. E ele não perdia tempo. Ele acabou de vir do convite aos apóstolos ali, os primeiros apóstolos, e a gente vê que logo depois ele vai passando, provavelmente eles estavam até juntos com Jesus mesmo, ainda continuavam andando, eles já vão para ensinar ali de manhãzinha. E as pessoas ficavam maravilhadas, o versículo 22 diz, né, com a doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Gostaria de fazer um convite para você. Eu estou falando aqui um pouquinho de Marcos, versículo 21 e 22. Eu gostaria de deixar para você uma pesquisa para você fazer. Para você tentar entender como que é isso, como que Jesus falava. Poxa, eu gostaria muito de estar naquele dia, de entender o que Jesus falou, o que ele falava que deixava as pessoas tão maravilhadas, ou como que era isso. Nós temos oportunidade de saber. Graças ao Senhor, isso foi registrado em Mateus,
Mateus relata durante o capítulo 5 como que Jesus dizia: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Jesus pega tudo aquilo que os antigos diziam durante vários versículos, capítulo 5, versículo 27, versículo 33, versículo 38, 43, e diz: vocês ouviram o que foi dito pelos antigos, ou aos antigos. Eu, porém, vos digo. Jesus deixa bem claro que o que eles estavam aprendendo não era do Senhor a maioria das vezes, e que agora ele via trazer realmente o que Deus quis dizer com tudo. Que incrível, não? A gente fica admirado de saber que Deus deixou isso ser revelado pra gente, como o Filho dele pregava o reino de Deus para servir de exemplo pra gente poder pregar. Talvez você fique achando: não, eu não consigo, eu não vou conseguir falar. Você vai conseguir. Vai ter várias oportunidades, seja no ônibus quando alguém puxa assunto com você, seja quando você chega no trabalho, alguém tá comentando alguma coisa e tem a ver com a palavra. São momentos de pregar a palavra, sim. Você sabe que algumas vezes, claro, a gente vai se abster para não ter nenhum problema, às vezes vai acontecer alguma coisa muito polêmica ou muito difícil de ser falada, ou que vai ser como jogar pérolas aos porcos, mas na maioria das vezes não. Nós podemos pregar o reino. Nós podemos, de certa forma, colocar as nossas vidas para trabalhar para Deus em momentos onde a gente achava que não, eu não tenho tempo. Não, não há como pregar. Isso é trabalho para tirar um dia para fazer isso. Não, você deve pregar a todo momento. Isso foi o pedido por Jesus. Marcos relatou isso no final do Evangelho. Capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Muitas vezes nós deixamos de pregar o Evangelho porque nós não conseguimos, porque às vezes não nos preparamos, ou temos vergonha, ou pode ser qualquer outra situação, ou acharmos realmente na nossa ignorância que a gente não tem tempo. E Cristo fala: não, preguem o Evangelho, preguem o Evangelho. No caso dos apóstolos, nós sabemos que eles vão sair e vai ter toda aquela grande comissão, todas aquelas coisas, mas para nós a gente continua podendo fazer isso com os nossos vizinhos, amigos, pessoas do trabalho, da escola, diversas pessoas. Basta falar de Cristo e você vai conseguir. Lembre do que Jesus disse. Os antigos disseram, mas ele, porém, disse. É isso que a gente deve ficar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor de todo amor, agradecemos, Pai, por esse dia, que o Senhor possa, Pai, estar no nosso coração e que a gente não tenha medo de pregar, Pai, a palavra para as pessoas. Por favor. Obrigado. Em nome do seu Filho amado Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém.